Isaías capítulo 53, do verso 1 ao 12. O servo sofredor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, e como o cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Que Deus nos abençoe. Estamos caminhando para o final de uma série de exposições de Isaías com temas messiânicos. Ele é o maior dos profetas messiânicos. Em uma das mensagens, nós falamos sobre uma escatologia que ele colocava. Ele não é um profeta escatológico, ele é messiânico. E aqui ele vai nos trazer mais uma lição aí, como nós colocamos, do servo sofredor. Precisamos entender que todo o sofrimento que Cristo passou, que ele experimentou aqui, serve de um testemunho vivo, de um testemunho inequívoco, de que ele de fato era o Messias, esperado, primeiramente prometido, esperado e anunciado pelos profetas. Precisamos perceber que o sofrimento terá o seu fim, como o texto coloca aí, na plenitude dos tempos. É algo aqui escatológico. Ele verá no fim o fruto do trabalho que ele realizou. Então, esse capítulo que nós vamos analisar hoje à noite, ele é comovente, profundamente comovente. Frequentemente ele é citado, pelo menos parte dele, mostrando aí que Cristo, ele é o Messias do cristianismo. É o Messias prometido. Mostra aí uma previsão, a vida dele, o sofrimento, a morte e a ressurreição também. O capítulo, ele abre com uma pergunta retórica. A pergunta retórica, ela lança para tirar uma resposta sem que seja preciso a gente falar. Paulo diz assim: permaneceremos nós no pecado para que a graça de Deus abunde? Aí ele mesmo responde: de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como ficaremos
ainda nele, ou viveremos ainda nele. E aqui Isaías, ele vai usar também uma pergunta retórica sobre a crença na mensagem divina, na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Ele introduz assim a figura central como alguém cuja aparência aí não denota majestade, nem uma beleza convencional, porque o texto vai dizer que quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos. Ele cresce como um broto tenro ali, em um terreno árido, é o que mostra os versículos 1 e 2 aí do texto. Essa descrição que Isaías coloca, uma descrição simbólica, ele vai preparar aí o terreno para uma narrativa do sofrimento e da rejeição aí, mostrando a humildade e a origem modesta de Jesus como servo do Senhor. Então a figura, ela é descrita como desprezada, rejeitada e familiarizado com a dor. Um homem que estava experimentado a isso, um homem de dores, como o texto vai colocar. E eu convido você, então, com a Bíblia aberta, a nós analisarmos esse texto aí. Eu fiz 3 divisões para o texto, os versículos de 1 a 3, 4 até o verso 6 e depois de 7 a 12. Mas entendo que para a compreensão do texto, a gente precisa situá-lo contextualmente. Nós sabemos que todos os profetas ali, eles, e principalmente os menores, eles começaram a profetizar ali, naquele período de 700 e poucos anos antes de Cristo. Então isso aqui, esse texto que nós lemos, esse capítulo, foi quase 800 anos antes de Cristo que Isaías, pelo Senhor, movido por Deus, ele fala do Messias que viria. E o que a gente vê aí na maneira como ele relata, apontando realmente para Cristo, naquele contexto que caracterizou toda a época, o período de turbulência, período de crises políticas, crise religiosa, e é assim, é nesse contexto que nós devemos ler esse texto aqui do Antigo Testamento. Ele vai descrever com detalhes o sofrimento desse Messias. Mas o capítulo, como disse, ele está inserido aí no contexto dos chamados Cânticos do Servo no livro de Isaías. No ano passado, antes do Natal, eu preguei vários cânticos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, Benedictus, Magnificat e várias temáticas aí. E no livro de Isaías, esse capítulo aí estaria também dentro daquela parte que é chamada Cântico do Servo, que Isaías vai colocar aqui. Nesse período em que Isaías escreve, Israel vivia sob constantes ameaças de invasão e de exílio, ou seja, a nação seria exilada. A nação estava dividida em 2 reinos, Israel, o reino do norte, Judá, o reino do sul. A idolatria, a injustiça social eram prevalentes ou prevalecentes ali, levando o profeta, o homem de Deus, a advertir sobre o juízo iminente, ou seja, que logo aconteceria da parte de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele traz uma promessa, uma palavra de restauração e de redenção para aquele povo. É nesse contexto que Isaías se destaca ali e se destaca aqui como uma voz que não apenas repreende o povo de Deus, que não apenas exorta a respeito da transgressão do pecado daquele povo, mas ele oferece, como nós vemos aqui, uma visão de esperança através do sofrimento do servo sofredor. Então a ideia de um Messias que sofre, ela era contraintuitiva para o entendimento judaico daquela época, e até da época de Cristo também. Ele jamais esperaria um Messias, como nós terminamos de cantar o primeiro cântico, o primeiro hino dessa noite, foi Jesus, servo sofredor. Então eles não tinham essa expectativa no contexto judaico ali. Eles esperavam um libertador político, alguém que viesse com muita força política e religiosa para libertá-los.
Então, o conceito de um Salvador que seria desprezado e rejeitado pelos homens, sofrendo em lugar do seu povo, era algo difícil de ser aceito. E os judeus, de fato, não aceitaram. Isso aqui somente reflete a profundidade do pano de fundo da redenção de Deus pelo caminho do sofrimento, da humilhação do seu próprio filho, que é o servo sofredor, apresentado aqui pelo profeta Isaías. Então, eu quero com os irmãos agora analisar, começando aí com os 3 primeiros versículos aí do profeta Isaías no capítulo 53. Então, o servo sofredor. Primeiramente, o servo sofredor, ele é incompreendido. Quem foi que deu crédito à pregação? Então, o Isaías, no verso 1, atente aí, ele começa mostrando a incredulidade do povo em relação ao servo. Paulo vai reproduzir esse texto em Romanos, mas ele diz que mesmo assim nós devemos pregar. Quem deu crédito à pregação? Ele vai colocar, vai reproduzir. No verso 2, ele vai mostrar a aparência humilde do servo, que é contra-intuitivo, ou seja, contrário ao que eles esperavam ali como Messias. E o versículo 3, aí ele vai mostrar o desprezo e a rejeição desse servo. Então esta é a estrutura que ele coloca nesses 3 versículos aí. Ele introduzindo de maneira enigmática o servo sofredor. Então olhemos para a primeira descrição que Paulo faz da incompreensão. O servo sofredor, é lógico, sofreria, mas ele seria primeiramente incompreendido. Incompreendido por quê? Por causa da incredulidade do povo em relação ao Messias. Porque não se encaixou dentro da perspectiva que o povo tinha. E às vezes Cristo é rejeitado ou incompreendido porque nós temos preconcepções inadequadas a respeito dele. Então Isaías começa com essa pergunta, como eu já disse, retórica, aonde ele mostra o cenário da incredulidade que envolve o povo. E interessante que não somente o povo, que poderíamos dizer gentil, mas o povo de Deus, Israel mesmo, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. E ele começa perguntando, quem creu na nossa pregação? Ou quem creu na nossa mensagem? Nesse contexto aqui, mensagem refere-se à revelação divina, àquilo que ele estava trazendo, em termos de mensagem do Senhor sobre o servo sofredor, sobre a missão redentora desse servo. A pergunta aí que ele coloca retórica, ela implica que a maioria das pessoas não acreditou na mensagem, não creu na mensagem. Isso aí é surpreendente, dada a grandeza do que estava sendo anunciado e por quem estava sendo proclamado também. Isso aí, ou seja, o contexto de Isaías, ou do texto que está sendo dito aí, nos lembra que muitas vezes as revelações divinas, elas são inicialmente rejeitadas, incompreendidas pelas pessoas, pois a sabedoria de Deus, ela transcende em muito a sabedoria humana ou a compreensão humana, que é finita. A incredulidade, ela de fato é uma barreira que impede as pessoas de experimentarem a plenitude da obra redentora de Deus em suas vidas. Ou seja, não crê. No verso 2, atente aí para o versículo 2, ele continua aí descrevendo o servo sofredor. Agora ele mostra essa aparência humilde dele. Ou seja, ele descreve com uma imagem poderosa e comovente. Ele diz assim, ele cresceu diante dele como um renovo, ou seja, como um broto, e como a raiz de uma terra seca. Aquela pessoa, vamos dizer, aquela imagem insignificante, mas que aparece e que vai crescendo. Então Isaías utiliza aqui uma metáfora, uma figura. E a Bíblia, ela é pródiga em metáforas, em figuras, porque ela cria na nossa mente
talvez na nossa cultura que não é campesina, ela é mais industrial, cultural. Hoje o povo conhece iPad, TikTok, é um bocado de coisa. Quando eu vinha para a igreja ainda agora, eu vi um motoqueiro acidentado, caído ali no chão, aqui na João Paulo, e uns 3 dando a cobertura ali para ele. E eu disse, moto nada mais é do que o cavalo de antigamente, só que é o cavalo elétrico, é o cavalo a combustível. O carro nada mais é do que as charretes de antigamente. E não é de surpreender que Henry Ford, quando disseram que iriam construir um veículo, ele disse, jamais qualquer coisa que o homem invente vai superar um cavalo. O cavalo ficou para trás. É provável que nenhum aqui nunca montou nenhum cavalo, ou poucos montaram, né? Então a nossa cultura não é campesina, mas para aquele povo era. Então quando Isaías diz assim, ele cresceu diante dele como renovo, como broto, como alguém quando planta a semente de alguma coisa para nascer, e de repente aquele broto vai nascendo, você diz, olha, já está nascendo, está brotando ali, e assim ele aparece, diz, e como raiz de uma terra seca, árida, mas é ali naquele deserto que ele vai brotar. Isaías então usa essa metáfora de uma planta que brota em um deserto, em um terreno árido, em um terreno estéril. Isso simboliza que a maneira como ele está dizendo, a humildade e a simplicidade da aparência externa do servo sofredor. E Jesus, meus irmãos, não foi opulento, ele era realmente humilde, a aparência realmente, aí a simplicidade, desde o nascimento, ainda que cortejado pelas milícias angelicais, mas aonde ele foi colocado naquela manjedoura, e daqui a um mês, mais ou menos, nós estaremos vendo igrejas, casas, tudo decorado dessa forma, relembrando a maneira simples e humilde que ele veio a este mundo, que ele nasceu, mas a maneira gloriosa e triunfal que um dia ele virá, não como servo sofredor, mas virá como o Rei da glória, como o Senhor dos senhores. E a Bíblia diz que todos os olhos verão na glória e a majestade daquele que nasceu como um broto realmente, como simplicidade, mas que virá na majestade, porque Deus o fez Senhor e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Então essa imagem que Isaías coloca aqui, ela nos ensina que Deus frequentemente ele escolhe instrumentos e mensageiros que não se destacam pela grandiosidade ou ostentação mundana. Eu acho que hoje, talvez, essa segunda parte da frase seja o nosso problema. Nós estamos cheios de poderosos, de homens que são grandes diante dos homens, que são gigantes no conhecimento, na cultura, e que são nanicos perante Deus, na visão, na sublimidade da graça, do trono e da revelação das coisas de Deus. Então Paulo diz que Deus às vezes pega coisas simples para confundir os sábios na sua própria sabedoria. E assim Jesus Cristo veio. O Messias nasceu em um estábulo humilde, cresceu como um carpinteiro ali na obscura cidade de Nazaré. Sua vida terrena foi marcada por simplicidade, e isso era intencional. O Senhor valoriza o coração, a obediência, mais do que a aparência externa ou a posição social. Deus olha e Deus vê o coração. Veja o verso 3 aí. O segundo destaque nessa primeira parte da incompreensão do servo sofredor. O desprezo e a rejeição que esse versículo 3 vai colocar. Então Isaías, ele continua aprofundando a compreensão desse servo sofredor, dizendo que ele era desprezado e rejeitado pelo homem, pelos homens, homem de dores e familiarizados com sofrimentos. Esse mundo, o mundo ele não é indolor, nem para os cristãos. É uma venda falsa, seria tal como as indulgências de outrora,
a gente vendeu uma promessa: venha para Cristo e seus problemas vão acabar e você nunca mais vai ter problema. Não é verdade isso. E a nossa vida é um testemunho disso. No mundo tereis aflições, disse Cristo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sadhu Sundar Singh, um grande missionário na Índia, ele, quando apedrejado por Cristo, ali, ele apenas passou a mão na testa ensanguentada e disse: ele sofreu mais por mim. Pedro, segundo a história da igreja, diz aí que quando ele foi morto por crucificação, também pregado em um madeiro, o apóstolo Pedro disse: vire a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer na mesma posição que o meu Senhor. A galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, está cheia de homens que pela fé nesse Messias abriram mão de tudo. A Bíblia diz que Moisés escolheu antes sofrer com o povo de Deus do que por um pocochito de tempo. O que é esse pocochito de tempo? 120 anos que ele viveu, comparado à eternidade, né? Um pocochito de tempo, ter o gozo, a primazia ali no Egito, da filha de Faraó, toda a riqueza. Ele preferiu, ele escolheu esse caminho da cruz, porque ele anelava, ele via também, ele tinha a revelação de Deus. E eu sei que muitos de nós, na nossa jornada cristã, Deus já iluminou a nossa mente, já iluminou os nossos olhos, tudo, e nós sabemos que toda riqueza, toda grandeza, ou todo prestígio, ou qualquer coisa que esse mundo nos der ou vier a nos oferecer, o máximo, ou quem sabe o mínimo que podemos fazer, é tributar honra e glórias ao Senhor por isso, mas sabendo que nada disso há de se comparar com a glória que está reservada para os filhos de Deus no porvir ali. Então essas palavras desse versículo 3 que Isaías está colocando aí, elas realmente evocam, elas tiram daí a imagem de alguém que é marginalizado, maltratado pela sociedade. Então o ministério de Cristo terreno foi sempre assim, marcado dessa forma. Então a Bíblia diz que ele sabe o que é sofrer, porque ele é homem de dores, foi homem de dores, familiarizado com sofrimentos. Então o servo sofredor enfrentaria não apenas o sofrimento físico, mas também o desprezo emocional, a rejeição por parte daqueles a quem ele veio salvar. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, que foram aqueles para quem eles eram da sua linhagem, da sua nação. Esse aspecto aqui da profecia, que é particularmente comovente, a maneira como o profeta Isaías coloca, aponta para o sacrifício voluntário do servo. Nós sempre dizemos, e às vezes não usamos essa palavra vigário ou vicário. A morte de Jesus, ela foi vicária sim. E Cristo foi o nosso vigário. Ele foi o nosso substituto. Nós deveríamos estar ali, no lugar dele, mas ele morreu por nós e morreu em nosso lugar. A cruz não era dele, era minha e a sua. Então ele leva os nossos pecados, ele suporta o peso dos nossos pecados, foi maltratado ali pela humanidade e rejeitado por ela. Ou seja, em suma ou em resumo, esses 3 primeiros versículos aí, que é a maneira com que Isaías, ele nos introduz aí o servo sofredor, ele estabelece esses 3 versos aí, a base para a compreensão de todo o capítulo, como nós veremos nos 2 outros tópicos que eu destacarei. Ele nos lembra, Isaías, da tendência humana à incredulidade diante da revelação de Deus, e ele nos convida também a refletir sobre o valor da simplicidade e da humildade na obra de Deus. Além disso, ele prepara o nosso coração para a consideração do sofrimento e do sacrifício que o servo sofredor suportaria em prol da redenção da humanidade. Vamos para o penúltimo tópico, os versículos de 4 a 6. O servo sofredor, o substituto. Então, primeiramente,
a incompreensão que Isaías coloca. E agora, ele como o substituto, pecado e salvação. Então ele faz a expiação pelos nossos pecados. Esses 3 versículos aí, no verso 4, Isaías vai mostrar o propósito do sofrimento. Depois no versículo 5, o carregamento, ou seja, o transportar, o levar, né, ele leva sobre si os nossos pecados, né, fala de o carregamento das enfermidades e pecados. E depois o desvio do caminho correto no verso 6. É a maneira como Isaías vai destacar. Então vamos atentar para o verso 4 primeiramente. Por que que Jesus tinha que sofrer? Eu li citação de alguns comentadores ou comentaristas, mostrando se a gente acha que é injusto, que ele não deveria sofrer, então se ele não sofresse, eu teria que passar por isso. Mas ele sofreu em nosso lugar. Então Isaías começa esse segmento aí, esse segundo momento aí, declarando: verdadeiramente, o verso 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Essas palavras, como ele coloca aqui, ecoam a ideia central da expiação. Foi expiação que realmente ele fez. E não era expiação como no Antigo Testamento, sacrificar um carneiro, um animal. Foi a própria vida dele. Ele se deu por nós. Então aqui está falando de expiação. Ecoam realmente a ideia central da expiação, de que o servo de Deus, Jesus Cristo, ele estava disposto a carregar o fardo dos nossos pecados. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Naquele momento ali na cruz, ou seja, o peso dos nossos pecados, os fardos de nossos pecados e sofrimentos, ou seja, de toda a humanidade, é lançado sobre Jesus Cristo. E isso, meus irmãos, revela o amor de Deus, o profundo amor de Deus e a profunda compaixão dele ao enviar Jesus como servo sofredor, como Messias. João 3,16, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no verso 36 do mesmo capítulo, de João 3, diz que ele veio não para condenar o mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, através dele, e é somente através dele. Então esta palavra que Paulo coloca aí, verdadeiramente, é a maneira como ele introduz, enfatiza a certeza deste ato redentor. Foi para isso que ele veio. Não é uma mera possibilidade, não é um talvez, é verdadeiramente, ou seja, é uma realidade inegável. O sofrimento de Cristo, o sofrimento do servo sofredor, não foi acidental, visando a nossa redenção. Ele assumiu, a Bíblia vai mostrar, as nossas enfermidades, as nossas dores, identificando-se completamente com a nossa condição caída, com o ser humano pecador. No verso 5, que vai mostrar que ele carrega as nossas enfermidades e os nossos pecados, então Isaías ele continua descrevendo aí como o Messias, o servo sofredor, leva sobre si não apenas as enfermidades, ele vai colocar mais também os pecados da humanidade. Ele escreve: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então essa imagem que ele coloca aqui de ser traspassado evoca também a crucificação, antecipando o sofrimento extremo que o Messias teria que passar, o que o Messias suportaria. A linguagem aqui ela é uma linguagem poética, a maneira como Isaías coloca, mas que ressalta aqui a intensidade do sofrimento de Cristo e do sacrifício. O Messias, o servo, ele não apenas carregou os nossos pecados,
mas a Bíblia diz que ele foi moído por eles, demonstrando aqui o alto preço, o altíssimo preço da expiação. Pedro vai dizer que não foi nem com ouro e nem com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Ele deu a sua vida por nós. E é importante também destacar aí nesses versículos, quando Isaías usa a expressão nossas enfermidades, nossos pecados, e repetidas vezes ele vai usar, mostrando uma conexão entre o servo e a humanidade, entre o Messias e a raça humana. Ele não estava redimindo uma massa impessoal, ou seja, de seus pecados, mas o pecado de indivíduos específicos, o meu, o seu. Ele morreu pela humanidade, mas ele morreu por cada um de nós, por nossos pecados, pelo meu e pelo seu. O verso 6, Isaías vai mostrar o desvio aí do caminho correto. Isaías conclui esse bloco aí, destacando a condição espiritual da humanidade antes do sacrifício do servo sofredor. Olha como ele diz no verso 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Se você hoje é uma nova criatura, você tem uma vida pregressa. Mesmo aqueles que nasceram em um lar cristão, precisa se converter. O salmista diz que em pecado ele foi gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então o ser humano é pecador, desde Adão, que a raça humana caiu, e esse lastro de maldade, de pecado, nos acompanha até hoje. E nós podemos parafrasear o filósofo Emerson, dizendo: eu sou humano e nada do que é humano me é incomum. Então nós sabemos, porque nós somos pecadores, ainda que uma nova criatura, mas nós temos uma vida que nos mostra que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. E se não somos uma nova criatura, Deus precisa iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que a gente se coloque naquilo que Isaías está dizendo aqui, no contexto, e entendendo que Jesus de fato é o único Salvador, é o Messias, e como diz Isaías, e que ele morreu por nós, por nosso pecado, por nossas vidas. Então a gente precisa ter essa compreensão. Ele usa aqui, nesse versículo 6, a metáfora das ovelhas desgarradas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, sem noção, sem saber para onde estava indo. E essa é a tendência humana ao pecado e ao afastamento de Deus. Hoje, 2000 anos após Cristo ter vindo, a gente precisa crer naquilo que a Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E isso a gente tem visto. E vemos uma sociedade, vemos e vivemos numa sociedade iconoclasta, irreverente às coisas de Deus. Isaías diz: cada um se desviava pelo caminho. Aqui nós temos uma grande ilustração dessa natureza realmente pecaminosa e humana, que aponta para essa escolha consciente de seguir os caminhos contrários realmente à vontade de Deus, resultando então na alienação ou na separação espiritual de Deus. No entanto, na segunda parte aí, emerge na segunda metade do versículo, emerge aí uma boa notícia, porque vai dizer: e o Senhor, ou seja, a despeito disso, da gente trilhar assim, da gente viver assim, mas o Senhor fez cair sobre ele, o servo sofredor, a iniquidade de todos nós. E aqui nós vemos o quê? A intervenção divina, a intervenção de Deus. O Senhor providenciou o remédio para o maior problema do homem, que é o pecado.
ou seja, um remédio para que essa iniquidade fosse removida e para que esse homem possa ter a comunhão restaurada com o seu Criador. Esse, meus amados, é o meio que Deus providenciou, o sacrifício vicário do servo sofredor, que carregou os nossos pecados, as nossas culpas e nos reconciliou com Deus. Então, esses 3 versículos aí, essa penúltima parte, Isaías nos leva a refletir sobre o propósito do sofrimento do servo sofredor, que era e é a expiação dos pecados da humanidade. Vamos para a última parte. O servo sofredor, o vitorioso, ele foi primeiramente incompreendido, ele foi moído, ou seja, substituído, foi o substituto, mas Isaías encerra aqui mostrando ele como vitorioso, porque vai falar da morte e da ressurreição. É preciso aqui nesses versículos de 7 a 12, a gente segmentá-lo em 2 linhas de pensamento. Primeiro, Isaías vai mostrar o servo como um cordeiro mudo, no verso 7. Atente aí para o versículo 7. Ele começa o trecho aí, essa última parte, que nós dividimos em 3, de 1 a 3, de 4 a 6 e de 7 a 12, apresentando o servo sofredor como um cordeiro mudo, diante do tosquiador. Então a imagem aqui que ele coloca, desse cordeiro mudo, remete ali à figura sacrificial que era comum nas práticas religiosas judaicas daquela época. Ou seja, no entanto, a palavra mudo, como ele coloca aqui, chama a atenção para a paciência e para a submissão. Em tudo, o servo sofredor foi paciente e foi submisso. Cristo disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Então, submisso em tudo e pacientemente. Esse silêncio de não abrir a sua boca aí, significa um contraste, ou contraste que seria esperado de alguém que enfrenta o sofrimento e perseguição. Geralmente, alguém quando enfrenta um sofrimento e uma perseguição, é dado a abrir a boca. Mas a Bíblia aqui diz que ele não abriu a sua boca em meio a tudo isso. Verso 8, o julgamento injusto que ele iria enfrentar. Então descreve aí o destino desse servo sofredor. Ele foi tirado da angústia e do juízo. Então isso aí sugere que ele foi retirado da vida terrena por meio de um julgamento injusto e de uma morte prematura. E foi isso que aconteceu com Cristo. O seu julgamento, como nós pregamos não há muito tempo aqui no Evangelho de Lucas, tanto o julgamento dele religioso, como o julgamento político foi injusto. E Pilatos dizia: eu não encontro nele crime algum. Eu não vejo crime algum deste homem. No entanto, ele foi morto prematuramente e injustamente. O texto diz aí: quem da sua geração considerou que ele foi cortado da terra dos viventes? Então isso destaca realmente a incompreensão da humanidade aí em relação ao propósito divino por trás do sofrimento de Cristo. Por que Jesus padeceu tudo isso? Por que ele sofreu? Às vezes nós não entendemos isso, mas era plano de Deus desde a eternidade fazer isso, moê-lo, como o texto vai dizer. Verso 9, o sepultamento do servo com os ímpios. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Então essa afirmação que Isaías coloca aqui, aparentemente, ela parece paradoxal ou contraditória. No entanto, ela enfatiza a singularidade da morte do servo e a sua missão redentora. São os dois aspectos que ele está colocando. Ao ser sepultado com os ímpios, o servo experimentou o quê?
a humilhação de ser tratado como um criminoso. E ele foi colocado ali como sendo um criminoso, um agitador político e religioso também. Foi assim que ele foi contado. No entanto, ao ser sepultado com o rico na sua morte, há uma indicação de que a sua morte não foi vão, de que ela resultou em redenção e exaltação. Então, essa dualidade que Isaías coloca aí, nos lembra da natureza única da obra de Cristo. Ele carregou o peso do pecado e da injustiça, compartilhando o destino ali dos ímpios, mas também que ele triunfou sobre a morte e a sepultura, assegurando que a vida eterna para aqueles que creem nele. Foi uma morte realmente triunfal. Ele venceu, ele foi vitorioso. E os 3 últimos versículos, o verso 10, o prazer do Senhor em esmagá-lo o servo. Isaías começa dizendo: ao Senhor agradou moê-lo. E aqui a palavra moê-lo transmite a ideia de esmagamento e de sofrimento ali extremo. No entanto, a ênfase está aqui na vontade de Deus, não é tanto no sofrimento, é na vontade, como o texto diz, e ao Senhor agradou. Foi da vontade de Deus. Ele fez porque foi da vontade dele fazer assim. Então a ênfase aqui no texto não está tanto no sofrimento, está no prazer, como o texto vai colocar, do Senhor em esmagar o servo, em moê-lo, como o texto vai dizer aí. Então isso sublinha ou destaca aí a soberania de Deus no seu propósito redentor pelo sofrimento ou através do sofrimento do Messias. O penúltimo versículo 11, a justificação de muitos, não de todos. Isso é bom, essa ideia aí da justificação de muitos, porque a salvação ela não é universal. Então nem todo mundo vai ser salvo. Ele morre por todos, mas nem todos. A justificação por muitos. O texto diz assim: verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Não é a todos, mas a muitos. E aqui tem uma pequena amostra, que somos nós, desses muitos que hão de ser justificados. Então nós vemos aqui, nesse verso, a relação que ele coloca aí direta entre o sofrimento do Messias e a justificação de muitos. Ele morreu para nos justificar perante dele. O fruto do trabalho da sua alma, como o texto coloca aí o verso 11, se refere à redenção e à salvação, né, que o próprio Messias, o próprio Cristo conquistou através do seu sacrifício. Sua obra não foi em vão, mas resultou na justificação de muitos, na restauração do relacionamento do homem para com Deus e no perdão dos pecados. O último verso, o verso 12, Isaías, ele coloca uma nota de exaltação e de recompensa do servo. Então ele conclui, Isaías aí, esse capítulo 53, com a descrição da exaltação e da recompensa. Diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Então Isaías termina mostrando que o servo é recompensado com um lugar de honra, um lugar de autoridade, compartilhando aí a vitória com os poderosos. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então a frase, porquanto derramou a sua alma na morte,
ou seja, o sacrifício supremo do servo. Esses 3 últimos versículos aí destacam a grandiosidade da obra redentora de Cristo. A sua morte não foi o fim. A morte de Cristo foi o início da vitória. Ele ressuscitou dos mortos. Ele triunfou sobre o pecado. E a morte agora não tem a última palavra. Ou seja, a última palavra é a de Cristo. Onde está a morte, o teu aguilhão? E onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus. Então essa mensagem do capítulo 53 de Isaías é uma fonte de esperança. Não apenas de julgamento, de condenação do pecado daquele povo, como mostra os 3 primeiros versículos, mas a mensagem de redenção. O sofrimento do Messias, nos versos de 4 a 6, e o resultado da obra redentora de Cristo Jesus. Enquanto o Ministério de Música se dirige aqui à frente, eu teço algumas aplicações para nós desse capítulo de Isaías. Eu creio, meus irmãos, que algumas lições hoje nós podemos tirar desse capítulo 53. O primeiro é que nós somos lembrados nesse capítulo aqui do profundo amor de Deus pela humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, ao fato de ter enviado o seu próprio Filho para morrer por nós. Uma outra lição que a gente tira aqui, ou que nós aprendemos, é que esse capítulo nos desafia a olhar para a nossa própria incredulidade. Quem deu crédito à pregação? Às vezes nós não cremos na bondade de Deus, no poder de Deus, na maneira como Deus se revela nas Escrituras. Então, se isso alcança a mim, se em alguma razão eu ainda sou incrédulo no agir de Deus, na soberania de Deus, não só de maneira salvífica, de maneira redentora, mas de outras formas de Deus agir na minha vida, esse capítulo também nos ensina a que a gente deixe a incredulidade e a resistência à graça ou à mensagem redentora de Cristo Jesus e a mensagem do Evangelho também. Mas esse capítulo nos convida aí, ou nos leva a considerar a resposta ao sofrimento. Como é que nós reagimos ao sofrimento? Como é que você reage diante das dificuldades e das injustiças? A disposição do servo em sofrer, em silêncio, nos desafia também a encontrar ânimo, a encontrar coragem, a encontrar força, a encontrar confiança em Deus, mesmo quando a vida nos lança desafios, às vezes ou aparentemente intransponíveis, mas nós vamos crer no Senhor. Esse capítulo também nos deixa a lição aqui da compaixão e da empatia. O servo sofredor, ele não apenas carregou os nossos pecados e as nossas enfermidades. Esse capítulo nos lembra da importância de nós também cuidarmos uns dos outros, de nós sermos solidários com aqueles que sofrem. Isso é um apelo para sermos pessoas compassivas e dispostas a ajudar e aliviar o fardo dos outros. Às vezes tem irmãos nossos que estão precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, de nós estarmos ao lado, de sermos como o amigo de Jó, não naquele primeiro momento de acusá-lo, mas de estar diante da dor e do sofrimento. Na sexta-feira à noite morreu um colega nosso. Nós estávamos orando por ele desde agosto, especificamente no nosso grupo de oração da igreja, e ele foi descoberto um câncer no pâncreas, e ali desenvolveu muito rapidamente, e no sábado à noite, no sexta-feira à noite, ele veio a óbito. Mas eu tive a oportunidade, em alguns momentos, de estar ali. Fiquei na sexta-feira 2 horas ali, onde ele estava naquele leito. A Ivonete ficou umas 6, 7 horas ali. Falamos, pregamos,
O pastor Antônio, também da Cristã Evangélica, esteve lá semana antes e partiu, foi. Mas a mãe dele, eu só lembro da mãe dele, ele tinha 47 anos, fez 47 anos esse mês. A mãe dele tinha 66 anos. E ela ficou muito alegre com a visita. E ela dizia para todo mundo, e abraçava. Olha, o esposo dela veio aqui, ela orou, e não sei o que, ele é pastor, e falou. E muito alegre com aquela mensagem. Às vezes, uma visita nossa, uma palavra que a gente dá, faz efeito. E nós somos hoje os mensageiros dessa mensagem de esperança, de que em Cristo, Ele é o Messias que veio para trazer salvação. E a palavra de esperança é a do Evangelho de Cristo Jesus, que Isaías anunciou 700, 800 anos e que se cumpriu integralmente na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus, meus queridos irmãos, nos abençoe e que a gente possa sempre, em todos os momentos, viver a nossa vida cristã, como diz a Bíblia, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. A Ele toda a honra e toda a glória. Convido você a se colocar neste momento em pé. Estaremos ainda adorando ao Senhor com este último hino, cantando. Enquanto nós cantamos, vamos aproveitar também para consagrar nossas vidas ao Senhor, dedicar nossos bens, dízimos e ofertas ao Senhor.